Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para um encontro virtual da Associação Espírita no Nosso Lar. Que possamos, nesse momento, nos deixarmos envolver para as vibrações que recebemos dos amigos espirituais, que estão sempre conosco junto nesse trabalho. Para essa noite, nós escolhemos uma página de Gabriel Delany em homenagem ao nosso codificador, que fez aniversário no último domingo, 3 de outubro. Mas antes de lermos a página, gostaria de relembrar com vocês alguns fatos da vida de Kardec. Bom, ele nasceu no dia 3 de outubro, no ano de 1804, na cidade de Lyon, na França. Foi batizado com o nome de Hippolyte Léon Denisard de Rivel. Desde muito cedo, sempre foi dedicado aos estudos. Quando já estava lá com os seus 13, 14 anos, ele foi estudar com Pestalozzi em Yverdon. E Pestalozzi foi um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais. Então foi com Pestalozzi que Kardec já começou a estudar sobre esses fenômenos paranormais, assuntos ligados à ciência. E naquela época era um assunto inadequado para o século XIX. Como professor, Rivel se preparou como cientista, professor, pedagogo e filósofo. E isso fez com que ajudasse muito quando ele conheceu as manifestações que estavam acontecendo através das mesas girantes na França. Isso ajudou que ele pudesse entender, aquele mistério, tudo que estava por trás daquele fenômeno. E foi aí que ele começou o seu estudo e conseguiu coordenar através das suas dissertações, de forma precisa e concisa e didática, através das perguntas e respostas, que conhecemos, que ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam. Foi aí que ele conseguiu coordenar toda a codificação. Foi aí que começou a coordenação dele. E ele adota o pseudônimo de Allan Kardec para diferenciar todo o seu trabalho pedagógico, que ele teve muitos livros assinado como Hippolyte Léon Denisard de Rivel, o pedagogo, de toda a codificação. Então, na codificação, nós encontramos Allan Kardec e, como pedagogo, Hippolyte Léon Denisard de Rivel. E agora, nós vamos ler a página que de Gabriel Delany faz em homenagem ao nosso querido Allan Kardec. A página tem de título Liberdade com o Espiritismo. Essa página foi psicografada por Raul Teixeira no 4º Congresso Espírita Mundial em 2004, na França. E ela começa assim: no seio do pensamento fugente da doutrina espírita, todos achamos motivação para insertar os passos da nossa verdadeira libertação. Com Allan Kardec, torna-se menos complexa essa azáfama para a missão anelada. O mundo seria mais leve e a vida humana mais fácil de ser vivida se conseguíssemos entender e usufruir a sonhada liberdade. Libertar-se-ia a ciência com o pensamento espírita se, ao encontrar o agente de tudo, o princípio inteligente do universo, o espírito se abstivesse de tudo, atribuir somente os fenômenos materiais como princípio e fim de tudo. Verificaria então quão rica e grandiosa seria a visão científica a partir do enriquecimento trazido pela constelação e valorização consciente do horizonte espiritual. Libertar-se-ia a filosofia por meio do pensamento espírita, quando pousasse suas reflexões
fosse qual fosse a escola de pensamento sustentada na realidade do ser imortal, ao conceber que o pensamento é atributo da alma. A partir disso, se tornaria mais simples a compreensão de que tudo quando existe no campo da matéria densa não passa das elaborações da mente, do psiquismo do ser espiritual. Entenderia o filósofo, sob a profunda luz espírita, que há um caminho menos agreste para a compreensão do ser e da existência, bem como o sentido de tudo isso nos mundos disseminados pelos espaços. Libertar-se-ia a fé religiosa ante o pensamento espírita, qualquer que fosse a sua linha interpretativa dos fenômenos da alma, ao observar seriamente e penetrar o conhecimento das leis da natureza, base em que se apoia a estrutura espírita, destronaria o interesse subalterno de dominação de consciência, valorizaria o trabalho de amadurecimento das consciências para a visão de Deus, o que aclararia a reflexão do crente para libertá-lo, por fim, da pieguice do fanatismo, do fundamentalismo destrutivo. Atido à grandeza do pensamento espírita, Allan Kardec presenteia a humanidade com a enchance de estabelecer a liberdade das criaturas, graças ao conhecimento da verdade, do que confirmaria o ensinamento do Cristo Jesus. Se o conhecimento que estamos angariando na vida não nos é capaz de libertar da sombra generalizada, sombra do intelecto, sombra do sentimento, sombra da moral, algo está em equívoco. Ou esse conhecimento não é a expressão da verdade, ou então, de nossa parte, não estamos assimilando devidamente seus conteúdos. É hora de despertar, nessa fase aziaga da experiência humana. Estamos perante o extravasar de loucura sem dimensão. Achamos-nos diante das explosões do egoísmo. Encontramos-nos submetidos a um tempo de graves pelejas, provocadas por incontestáveis almas aturdidas, infelizes em si mesmas, que pesam sobre o psiquismo terrestre, espalhando seu infortúnio. É tempo de cuidados intensos para inadiável marcha. À frente de tudo isso, porém, raia o sol portentoso do Espiritismo, no cerne da codificação de Kardec, que nos deverá aquecer e iluminar para a vitória, para a espiritual libertação. Saudamos, pois, o codificador, por haver se tornado para nós o instrumento da liberdade que o Cristo anunciou para a humanidade inteira. Com os mais cordiais votos de progresso e de paz, sou o servidor de todas as horas, o sempre amigo Gabriel Delany. Gabriel Delany, nessa página, em homenagem ao nosso querido codificador, resume para a gente, a doutrina no seu tríplice aspecto de filosofia, ciência e religião, nos dando a certeza de que a doutrina é o consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso codificador não poupou esforços para cumprir a sua missão de codificar essa doutrina de luz. Ele se deparou também com grandes dificuldades. Para ele não faltou a fadiga, a perda de tranquilidade, interferências na saúde, entre outros sacrifícios pessoais. Mas nada disso fez com que Kardec esmorecesse e seguisse adiante. Infelizmente, muitos de nós espíritas ainda não conhecemos a codificação e nem tampouco Allan Kardec. Muitos preferem obter informações nas opiniões imprecisas e errôneas de espíritos
pseudo-sábios e médios deslumbrados. Kardec cumpriu de modo competente e caridosamente sua missão de nos trazer o Espiritismo, pelo qual agora sabemos que somos espíritos imortais em constante progresso intelecto-moral, herdeiro de nossas obras, ou seja, somos responsáveis por nossa felicidade ou por nossos infortúnios. Assim sendo, devemos honrar os sacrifícios de nosso codificador, através do estudo, da divulgação e colocando em prática, acima de tudo, os ensinamentos contidos em toda a codificação espírita. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma recomendação do nosso codificador, que é a seguinte: Kardec nos diz: Espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Muita paz. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. Brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida
dedicado ao Espiritismo.